Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje mais um encontro extra em função dos acontecimentos extraordinários que estão acontecendo aqui no nosso país. Aí eu venho bater um papo com vocês, sem prejuízo do nosso encontro tradicional que sempre faço com vocês, em torno das 5h15 da tarde, todos os dias aqui no nosso portal, quando eu abro um chat para bater um papo ao vivo com vocês. Mas o que é que está acontecendo aqui no Brasil? Estamos a 151 dias das nossas eleições presidenciais e a cada dia que passa, o presidente do nosso país vai se mostrando cada vez mais um embusteiro. O que é um embusteiro? É um impostor, aquele que se vale da mentira, da dissimulação, aquele que tenta bancar uma imagem daquilo que não é. Felizmente, uma grande parcela do povo brasileiro já percebeu isso faz tempo. Mas existe ainda uma fração importante que continua a ser engabelada pelo presidente da República com os embustes que ele faz todos os dias. E como ele não tem pudor, ele vai repetindo uma série de atos que acaba enganando uma fração da sociedade e compete a nós fazer todos os dias alertas para que uma outra parcela que ainda não percebeu essas situações, o que é que está acontecendo? Bem, eu vou conversar com vocês sobre essas situações, mas antes de mais nada, se você está chegando agora ao nosso portal, convido você a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, é só dar o clique no símbolo que aparece aí no seu monitor, tem a carinha do José ali, é só clicar em cima. Se você gostar dos nossos outros vídeos, compartilhe, mande para cá seus comentários, suas críticas, porque são sempre lidas, são sempre consideradas, e também dê o joinha, porque o joinha é uma forma também de a gente chegar a mais pessoas. Muito obrigado, então, a todos vocês, e vamos encarar aqui os nossos temas. Gente, o que está acontecendo nessa saga, nessa epopeia do presidente da República de se mostrar um embusteiro? E cada vez que o embuste é desmascarado, acontece um processo de desmoralização da figura do presidente da República. Você e eu sabemos, existem pessoas que não adianta você dizer mais nada. Essas pessoas aí, só num outro governo, com situações que sejam muito benéficas a essas pessoas e que elas começarão a dar o benefício da dúvida de que de fato estavam acreditando no embusteiro, no mentiroso. Os tempos serão muito complicados. Se o próximo governo não conseguir fazer muitas coisas positivas na economia que modifique a vida das pessoas, nós vamos ter esse tumor aqui dentro do Brasil, sempre atuando de uma forma muito efervescente para demonstrarem que tinham razão na sua crença a favor de um embusteiro, do mentiroso, do impostor. E o que aconteceu nos últimos dias? Vamos lá. Em primeiro lugar, é bom a gente ressaltar as bravatas do embusteiro, né, do impostor, da figura que o tempo todo fica jogando no imaginário dos bolsonaristas que ele vai fazer do Brasil uma espécie de milicianistão, né, uma milícia pequena, um grupelho de bandoleiros, de delinquentes, comandando toda a nossa nação na base da força, na base do medo, na base do terror e do temor, né? E aí vai fazendo as bravatas como se ele fosse imperador. Então vamos recordar aqui essa pequena fala aqui do que ele tinha dito sobre o decreto dele, o decreto da graça lá do Daniel Silveira. E que eu tenho dito para vocês aqui desde o começo que esse decreto é inconstitucional, que ele vai ser considerado inconstitucional e que o seu Daniel Silveira vai entrar pelo cano, o que anuncia também o futuro que o presidente da República terá que encarar. A justiça, a polícia e até as grades, dependendo do andar dessas histórias todas, né? Mas vamos ver aqui que um dos embustes do presidente, a gente vê o que aconteceu na sequência. Vamos lá. Não vou entrar em detalhe. O decreto da graça e do indulto é constitucional e será cumprido. No passado soltavam bandidos e ninguém falava nela. Hoje eu solto inocentes. Então, essa foi a performance, né, que gerou uma série de expectativas. E aí vamos ver o Bolsonaro, ontem, dentro dessa linha, né, ele fez um encontro com o alto comando das Forças Armadas, né, com o ministro da Defesa, e postou uma foto
E aí as redes bolsonaristas, que acreditam no embusteiro, começaram a reproduzir pelas suas redes, olha, agora vamos ter aquilo que a gente estava desejando, né? Agora a coisa está se desenhando, agora nós vamos ter uma ação concreta do presidente da República. Não tem embuste maior. Gente, vocês acham que alguém que está planejando fazer uma ruptura, fazer alguma coisa concreta, faz uma reunião dos criminosos, dos bandoleiros, daqueles que querem fraudar a lei? Vocês já viram uma reunião de traficantes, de narcotraficantes, o cara botar na internet, olha, nós vamos ocupar tal região, nós vamos tomar o Estado. Então não existe isso, né? Então, isso pode enganar muito trouxa. Se você perguntar para cada um desses presentes aqui, obviamente nenhum deles vai dizer, não, nós estamos conspirando ali, nós queremos implementar no Brasil um milicianistão cujo líder maior é o presidente da República, é o Ayatollah Bolsonaro, né? Com todo respeito lá aos Ayatollahs. Pois bem, então, essa é a narrativa do embuste, que as pessoas ficam acreditando e aí esquece, né? Que está pagando mais caro no supermercado, está pagando mais caro no combustível, na gasolina, no diesel, que a conta de luz está vindo cada vez mais alta, que a conta da água está vindo cada vez mais alta, que todo mundo está tendo que se apertar ao máximo para sobrar alguma coisa quando sobra, que tem 77% do povo brasileiro que está endividado, está encalacrado com o banco. Então as pessoas vão esquecendo disso porque vão olhando por embuste, os embusteiros e os seus fantoches, né, auxiliares, né, os seus figurantes no embuste de uma maneira geral, coisa lamentável. Eu acho que até esses senhores que estão aqui nessa reunião não estavam nem sabendo disso. E aí, depois dos embustes, que vai colocar aqui o decreto, que vai ser cumprido, é constitucional, não sei o quê, aí a gente se depara com a realidade. Será que está todo mundo com medo de Bolsonaro? Ou tem muita gente com medo de Bolsonaro? O Supremo Tribunal Federal, de fato, está colocando o rabinho entre as pernas. O Alexandre de Moraes está se sentindo intimidado. Bom, vamos ver o que ele fez aí depois das bravatas do Bolsonaro em relação ao Daniel Silveira. Se o decreto do Bolsonaro está sendo cumprido ou se não está sendo cumprido, apesar dele falar isso com muita efervescência, né? É parte do embuste. Em outra decisão, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que o deputado Daniel Silveira, do PTB, pague multa de R$ 405 mil por ter descumprido 27 vezes as medidas restritivas impostas pela Corte. O ministro determinou ainda que o deputado troque a tornozeleira eletrônica. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes reforçou que, apesar do decreto do presidente Jair Bolsonaro, enquanto não for julgada a legalidade do perdão da pena do deputado Daniel Silveira, a ação penal prossegue normalmente. Ou seja, continuam valendo as medidas restritivas que foram impostas pelo plenário virtual do Supremo, como o uso de tornozeleira eletrônica. O ministro escreveu que, enquanto não houver a decretação da extinção de punibilidade pelo Poder Judiciário, a presente ação penal prosseguirá normalmente, inclusive no tocante à observância das medidas cautelares impostas ao réu Daniel Silveira e devidamente referendadas pelo plenário dessa Suprema Corte. O ministro Alexandre de Moraes determinou no final de março que Daniel Silveira usasse uma tornozeleira eletrônica porque o deputado descumpriu outras medidas cautelares, como a de não ir a eventos públicos fixadas dentro da ação penal em que ele acabou condenado a 8 anos e 9 meses de prisão. Na ocasião, Moraes fixou uma multa de R$ 15 mil por dia, caso ele não cumprisse a determinação. Na decisão de hoje, o ministro listou todas as vezes em que o deputado descumpriu as medidas. Bom, então, gente, o que acontece? O que a gente pode dizer? O Bolsonaro vai ter que agora ir para suas redes e dizer para os seus seguidores eleitores, pessoal, vamos fazer uma vaquinha e depois que a vaquinha estiver bem gorda, a gente pede para o Daniel Silveira fazer um Pix lá para o TSE, para o Supremo Tribunal Federal, dinheiro que vai ser revertido aí para o sistema prisional, para programas de educação, para que não hajam mais criminosos aqui no nosso país, delinquentes dentro do Congresso Nacional, quem sabe uma coisa parecida como essa, né? Então, a desmoralização, ela continua crescente. Como eu disse lá atrás, podem anotar aqui, o decreto do presidente da República em relação à graça Daniel Silveira não será cumprido. E não será cumprido por uma razão muito simples, que a Corte do nosso país decretará
aquilo que todos nós já sabemos, que o decreto de graça de Bolsonaro foi um decreto inconstitucional, porque ele feriu o princípio da legalidade, da impessoalidade e da moralidade, além do desvio da finalidade, previstos no artigo 37 da nossa Constituição Federal. Então, não precisa ser formado em direito para acertar esse tipo de previsão. Então, o senhor Daniel Silveira, que parece que tem muito músculo, mas não tem muito cérebro, assim como as pessoas que estão sempre próximas do presidente da República, também acreditou no embuste. E o Bolsonaro está usando o Daniel Silveira para esse tipo de narrativa, essa expressão que se usa muito hoje em dia, né? Para ficar construindo uma ideia de que eles podem tudo, de que eles estão, de fato, implementando o medo contra a maior parte do povo brasileiro e que a maior parte do povo brasileiro se sujeitará a ser governada por uma espécie de milicianistão, coisa que não acontecerá aqui no nosso país. Bom, para aquele teu amigo bolsonarista, não adianta você mandar esse vídeo aqui, porque ele não vai acreditar absolutamente nada, mas é bom você salientar para ele que perdeu, Daniel, perdeu o Bolsonaro. Nessa aí vocês não vão poder fazer mais bravatas, não. Daqui para frente, a desmoralização ela só vai ficar mais evidente. Por mais que se queira fazer uma série de bravatas, de embustes em relação à sociedade brasileira, cada instante que está passando nós estamos vendo que ele insufla, o Bolsonaro insufla as pessoas, cria uma expectativa, como eu tenho falado sempre para vocês, o 7 de setembro, e vai ter o golpe, e vai ter isso, e na outra manifestação, e todo mundo para as ruas, artigo 142, não sei o que, ele diz, chama um de canalha, faz um grito para cá, faz um grito para lá, diz que é absurdo para aqui, as minhas forças armadas, não sei o que, só que o barco está navegando, o barco está indo, só que o barco está cheio de furos, o barco dessa gente. E não tem como barco com muito mais furos do que rolhas para taparem os buracos, materiais para tapar esses buracos, que esse navio não afunde. E é isso que a gente tem que ajudar, porque esse é o navio da insanidade. Esse é o navio dos embusteiros, dos piratas, dos bandoleiros. E quanto mais a gente advertir as pessoas, a gente vai ajudar com que a verdade seja mostrada para a maior parte do povo brasileiro e que a gente não caia nas mãos dessa gente aí, né? Mais tarde eu volto com vocês, gente, para analisar os últimos acontecimentos do dia, os desdobramentos, mas para o senhor Daniel Silveira, só dá para a gente dizer o seguinte, Daniel, faça o Pix, R$405 mil, tá? Acredite em Bolsonaro para você ver quanto é que vai ficar a tua conta no final dessa história. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau.